Para abordarmos as alterações do metabolismo do potássio, vamos lembrar alguns fatos. Como é que se distribui o potássio no organismo? Ele é basicamente intracelular. 13.700 miliequivalentes ou milimóis estão dentro das células, no fígado, nas hemácias e basicamente no músculo esquelético. Por isso que nas rabdomiólises se pode ter grandes níveis de potássio sérico. Por outro lado, no extracelular, ali na figura verde com amarelo, representado o extracelular, que a gente tem mais ou menos 14 litros, é uma quantidade muito pequena comparada ao intracelular, 60 mecs. Considerando uma pessoa média de 70 quilos, o nosso conteúdo de potássio sendo de 50 a 55 miliequivalentes, nós temos em torno de 3 a 4 mil mecs no corpo. E como é que isso é mantido dentro da célula e fora da célula? Através da ação da bomba sódio-potássio ATPase, que bombeia sódio para fora da célula, para o extracelular, e potássio para dentro da célula na proporção de 3:2, mantendo um potássio dentro da célula 140 miliequivalentes e fora da célula 4 miliequivalentes. Numa dieta normal, nós ingerimos em torno de 50 miliequivalentes de potássio por dia. Os vegetarianos podem chegar a 100. E dessa alimentação, então, 10% é eliminada pelo intestino e 90% pelos rins. A excreção, então, ela é basicamente controlada pelo rim, e esse é o chamado balanço externo do potássio, e ele demora em torno de horas. No rim, então, o que determina a excreção do potássio são os 3 primeiros, sendo os mais importantes: a aldosterona, a concentração de potássio que perfunde o rim, e o aporte de sódio lá no túbulo distal e coletor. Mas também contribuem o fluxo intratubular, a presença de alcalose metabólica e o nível de magnésio. Quando nós tomamos um copo de suco de laranja concentrado, o que nos impede de ter uma hipercalemia fatal é o balanço interno de potássio, que funciona em minutos, bombeando então o potássio do extracelular para o intracelular. Esse balanço interno, então, esse bombeamento do extra para intracelular é facilitado, então, pela ação da insulina e das catecolaminas, predominantemente, na bomba sódio-potássio ATPase. Mas também tem um papel importante o equilíbrio ácido-básico, sendo que nas acidoses o potássio sai da célula, por isso que nós temos hipercalemias, e nas alcaloses, num grau menor, o contrário, nós temos as hipocalemias. A tonicidade do meio extracelular também tem alguma influência. Alguns aspectos, então, sobre a hipocalemia. Níveis abaixo de 13,5 miliequivalentes nos tecidos excitáveis, então pode cursar com arritmias cardíacas, alterações de eletrocardiograma, fraqueza até paralisia muscular, rabdomiólise com insuficiência renal aguda. E nas alterações cardiovasculares e renais, nós podemos ter quadros de poliúria com retenção de cloreto de sódio, insuficiência renal na hipocalemia crônica e agravamento de hipertensão, que é melhorado quando se corrige essa hipocalemia. Entre as causas de hipocalemia, nós temos aquelas que são por redistribuição, onde não existe mudança real do conteúdo de potássio do organismo, e as que são por perda real. Entre as causas de redistribuição do potássio, então, do extracelular para o intracelular, nós temos as 3 primeiras mais importantes, que é a ação da insulina, que inclusive se usa depois no tratamento da hipercalemia, causas de descarga adrenérgica, como por exemplo no infarto, o uso de beta-agonistas, que também se usa para terapia depois de hipercalemia. Nos tratamentos de asma, nós podemos ter hipocalemias que levam à arritmia. Depois, as últimas 3 são mais raras. Nas perdas, então, em que existe redução do potássio do corpo, nós temos as não renais e as renais. Entre as não renais, o vômito provoca, então, uma alcalose hipoclorêmica,
desencadeando então o que? Um hiperaldosteronismo secundário pela hipovolemia, pela perda de cloro, e lá no rim então nós vamos reabsorver sódio e excretar potássio. Já as diarreias, elas podem ter perdas muito importantes de potássio, entre 50 a 100 miliequivalentes por dia, dependendo do volume da diarreia. Já lá no rim, a ação do diurético, principalmente o tiazídico, que é mais importante do que o de alça, outras drogas que são tóxicas para o túbulo, como a gentamicina e a anfotericina, e as outras causas ali listadas: hiperaldosteronismo, excesso de mineralocorticoide e a deficiência de magnésio, que acaba perpetuando a hipocalemia. O objetivo, então, do tratamento é prevenir o risco de morte com níveis abaixo de 2,5 de potássio pelas arritmias cardíacas. Para isso, nós temos que diagnosticar e corrigir uma possível causa, avaliar se não é por redistribuição, se existe realmente perda real de potássio, e, nesse caso, repor o déficit, evitando uma hipercalemia de rebote. Como o potássio é um íon do intracelular, não se tem certeza dos déficits, então existem alguns normogramas e algumas maneiras de se calcular. Uma delas eu coloquei aí na tela para vocês. Quando se trata a hipocalemia, frequentemente se começa o tratamento com doses endovenosas, quando o paciente tem hipocalemias graves, com risco de arritmia, e simultaneamente, se ele tiver via oral, com reposição via oral, para depois em seguida poder parar a reposição endovenosa, que tem que ser feita com muito cuidado. O máximo da concentração é de 10 a 20 miliequivalentes por litro por hora, mais do que isso só com monitorização em UTI, que se pode, claro, usar doses um pouco maiores. A ação oral começa em 60 minutos, então se pode lançar mão disso também. A restrição de sódio acaba elevando o nível de potássio, e uma outra maneira de se reter potássio é usar os diuréticos poupadores de potássio, usar os inibidores de enzima de conversão, bloqueador do receptor de angiotensina, os beta-bloqueadores, e não esquecer de repor magnésio naqueles casos em que o magnésio está baixo, por exemplo, nas diarreias, porque senão a gente fica dando potássio e não consegue corrigir enquanto o magnésio não estiver corrigido também. Em relação à hipercalemia, constitui então uma importante emergência médica em função da arritmia ventricular e morte que pode causar. Frequentemente é assintomática, eventualmente se pode ter algum grau de fraqueza muscular, até paralisia, com insuficiência respiratória. É considerada hipercalemia níveis acima de 5,5 miliequivalentes de potássio, e ele costuma ocorrer geralmente quando existe alguma redução na excreção renal de potássio, associado a um aumento de ingesta, uma administração excessiva de potássio, algum grau de necrose tecidual, algum medicamento que possa elevar, e ainda aquelas causas de redistribuição de potássio. As situações em que existe retenção ou ganho de potássio podem decorrer de ingesta excessiva, geralmente nos pacientes com taxa de filtração diminuída, idosos, por exemplo, usando substitutos do sal à base de potássio, pode ser iatrogênica, com cloreto de potássio endovenoso ou oral mesmo, em presença de insuficiência renal, medicamentos que contenham potássio, transfusões maciças, e ainda naquelas situações de necrose tecidual, então, em que existe uma grande liberação de potássio na corrente sanguínea, como as rabdomiólise e síndrome de lise tumoral. Na hipercalemia por redistribuição, o potássio sai de dentro da célula e vai para o extracelular. Uma das situações é o efeito solvent drag, onde soluções como manitol ou salina hipertônica puxam a água e o potássio acompanha. O diabetes é uma situação clássica que, na ausência de insulina, que é um dos elementos que coloca o potássio para dentro da célula, existem hipercalemias muito significativas. Ainda na overdose de digoxina e o uso de beta-bloqueadores, que é exatamente o oposto dos adrenérgicos. A hipercalemia, ainda por redução da excreção renal de potássio, acontece nos hipoaldosteronismos, não importa se é primário ou secundário,
e em efeitos tubulares renais, como na acidose tubular renal distal, que então existe redução na secreção tubular de potássio. Medicamentosa é uma das causas mais frequentes, com mecanismos variados. Estão listados aí na tela de vocês os mais comuns. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, ciclosporina e tacrolimo, trimetoprim, que se usa muito no sulfatrimetoprim, os inibidores de enzima de conversão de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina. O tratamento, então, qual é o objetivo? Antagonizar primeiro o efeito cardíaco, para não haver arritmia com risco de vida, e no segundo momento, reduzir, então, esse potássio sérico, fazendo com que ele entre para dentro da célula, e num terceiro momento, removendo o potássio do corpo. A maioria das vezes, a causa é multifatorial, e a gente precisa, então, remover esse potássio. Ocasionalmente é por redistribuição e a gente precisa cuidar também para evitar o rebote da hipocalemia. O manejo então vai depender da severidade, da toxicidade cardíaca observada no eletrocardiograma, dos sinais clínicos, por exemplo, de fraqueza muscular, do estado do ácido básico, se o paciente estiver acidótico, a correção da acidose melhora o nível de hipercalemia, e também a cronicidade, a gente precisa ficar mais preocupado quando é uma hipercalemia num paciente agudo do que naquele paciente já com uma doença renal crônica que tem um grau de tolerância maior ao nível de potássio sérico. Aqui para finalizar, então, nós temos um eletro em que a gente observa os sinais de hipercalemia, que vão desde um traçado normal, depois elevação de onda T, alargamento do QRS, depressão de ST, vai indo até haver fibrilação ventricular. A abordagem aguda, então, primeira coisa, depois do eletrocardiograma, é estabilizar o miocárdio com gluconato de cálcio e depois, então, colocar esse potássio para dentro da célula com glicoinsulina. Se pode também usar o salbutamol, que é o efeito que eu expliquei no início da asma, que baixa, coloca para dentro da célula. Naqueles pacientes acidóticos, lança mão de bicarbonato. Quando o paciente tem uma insuficiência renal importante, a diálise vai conseguir remover esse potássio do corpo. A longo prazo, se pode usar diurético para reduzir o potássio, os mineralocorticoides, como a fluocortisona, que funcionam muito bem em algumas situações. Por períodos curtos, se pode usar a resina trocadora de íons, o Sorcal, e a diálise, tanto no caso agudo quanto no caso crônico, e a dieta. E, além do que, não esquecer de suspender aquelas medicações que eu mencionei antes, que são elevadoras do potássio, como o IECA, por exemplo.